Boa noite, João Alfredo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o som. Deixa eu ver aqui que eu não... Fala aí, João. Tá me ouvindo? Agora Alô? sim. Tá me ouvindo, não? Tá me Agora ouvindo tô. bem? Ah, Perfeito. beleza. Limpo Então aqui, a então. imagem. Perfeito. Limpa a imagem, limpo o som, viu, cara? Bom, eu queria já Beleza. cumprimentar todos e todas que já estão por aqui. A Cristina já entrou, a Kelly. Sejam todos e todas muito Kelly. bem-vindos. Hoje à noite nós temos o privilégio, o prazer, para mim, a alegria de conversar com meu amigo, Oi, professor, Lana. advogado, ambientalista, militante das causas ambientais de há muito tempo. Tenho o prazer de dizer que quando iniciei no movimento estudantil secundarista, e a época de 88, a gente teve o movimento SOS Cocó, já conhecia o deputado estadual João Alfredo, à época fazendo a luta ambiental. Então, estamos hoje aqui para conversar justamente, né, sobre esse assunto. Mas o convidado é o João, portanto, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Você dispensa a apresentação, mas de qualquer maneira, como manda o protocolo, se apresente aí para os nossos internautas. Tá ouvindo bem, Ronivaldo? Tá ouvindo Perfeito, legal? Ah, perfeito, beleza. perfeito. Bom, então, assim, primeiro, Rony, é um prazer, então, conversar com você e com as pessoas que estão acompanhando aqui essa nossa live, né? Ronivaldo trabalhou num dos nossos mandatos, ou mais de um, não sei, Rony, trabalhou tanto tempo que eu nem sei, não sei quanto tempo, né? Dois, Aliás, pelo dois mandatos, é isso que eu estou achando. Eu digo, no como eu estadual e o tive, federal. como eu tive três mandatos estadual, um de federal e dois de vereador, então, assim, muita gente passou, né? Você, o Roberto Gomes, o Elmano, o O Renato, o Renato, Cartacho, o Pedro Ivo, Martônio, quer dizer, muita é gente um boa. quadro, é um quadro de muita gente boa que trabalhou comigo, né? E independente da questão partidária, assim, você é meu amigo, eu gosto, você torço por você, né? Pelo seu mandato de vereador, convivemos, né? Um período, né? Que foi muito bom ter convivido com você depois como colega, né? Convivemos como Vereador. primeiramente, né, eu como parlamentar e você na minha assessoria, né, bem jovem ainda, né, fazia mais essa relação com os movimentos sociais, juventude, né, era muito por aí, né, você estava recém-vindo desse movimento estudantil e depois, então, você é professor, então alcançou um mandato de vereador, tem exercido aí, né, com muita competência, né, tem uma pessoa que é muito querida minha, que trabalha com você, que é a mãe do meu sobrinho Cauã, né? O Sobrinho, Cauã, a Kelly. é a Kelly. Eu quero mandar um abraço para ela, porque o Cauã, a gente brinca muito que ele é o nosso medalhista da família, sabe? O Bicho é Cauã e o danado, Maurição viu? Entrandé. Rapaz, é inteligente demais. O menino vai para todas as Olimpíadas e volta com medalha. Não tem essa de Parabéns errar, ao não. O menino Cauã. é inteligente demais, né? Então, Ronivaldo, atualmente eu sou professor de Direito Ambiental, né? Professor de Direito Ambiental na Unicef, já estou há quase 15 anos dando aula lá, né? Lá na Unicef, sempre de Direito Ambiental. Não é? Sou advogado, né? Trabalho, olha a Tininha aparecendo ali. Sou advogado, a minha militância é a advocacia de direitos humanos, advocacia ambientalista, advocacia dos povos indígenas, né? É sempre nessa perspectiva, né? Eu advogo para o Zanacé ali em Caucaia, em São Gonçalo do Amarante, né? E atualmente estou na presidência da comissão, o padre Giovanni entrou aí também, ó. Gente, tem Padre muita gente boa Giovanni. aqui, viu? Muita gente boa aqui nesse debate. Estou vendo aqui só o pessoal É, aparecendo, né? E atualmente estou na presidência da Comissão de Direito Ambiental da OAB, né? Já fui deputado estadual por 3 mandatos, né? Fui candidato a governador, candidato a prefeito, né?
já fui deputado federal por um mandato e vereador por 2, né? Então, assim, tenho aí uma experiência de 6 mandatos, né? 24 anos. Então, Padre Giovanni, obrigado, viu? Então, assim, para mim, hoje, assim, a minha atividade é essa, né? Uma atividade voltada mesmo para o ensino. Tenho hoje, eu ver meus alunos e minhas alunas na militância ambientalista, na militância de direitos humanos, né? Então, vamos conversar. Até aí o Antônio Carlos entrou Vamos. aí, também meu abraço Todo para mundo. ele, tá? Nossa live está bombando. Olha, eu Bom, sei porque não tem nem 5 minutos, nós já estamos aqui com um nível de audiência muito bom, João. E dia 5 de junho, dia do meio mundial, ambiente, mundial, né? Dia mundial mundial. dia mundial do meio ambiente. E é óbvio que em épocas de pandemia, esse é o assunto que que aponta nesse dia. E eu já começaria, inclusive, dizendo, você, na verdade, fez aí um comentário da sua trajetória, não tenho dúvida que a sua trajetória inspirou e inspira, com certeza, muito da militância ambientalista no nosso Estado, né? Seja como parlamentar e hoje, nessa tarefa que você bem tem dito que tem gostado de se apropriar, que é na academia, como professor. Como é que você, e aí eu não vou contextualizar, a gente tem vivido a maior crise sanitária desse século, né? Visto da maneira como tem se apresentado. Mas no nosso Brasil isso tem um agravamento maior ainda, porque nós estamos com o governo, e aí, já que estamos tratando do tema ambiental, nós podemos dizer que o Ministério do Meio Ambiente hoje, lamentavelmente, tem nos decepcionado, deixa muito a desejar. É ministério de qualquer coisa. Mas me parece que na agenda ambiental o risco é muito grande, visto os posicionamentos deste governo. Quero lembrar que por essa desaceleração que está dada na economia, a gente até pode, ainda esse dia eu estive lendo, e a gente pode se alegrar assim, né? Por exemplo, ali em Pernambuco, ao mesmo tempo que lá no Recife a morte do Miguel nos entristece, mas ali, naquela enseada no bairro de São José, a gente viu, como há muito não via, cardumes em grande quantidade, né, de sardinhas, meio que a natureza dizendo que essa parada obrigatória que a humanidade foi forçada a dar, justamente diz que a gente não pode querer que a natureza se adapte a gente precisaria se adaptar à natureza, né? Mas assim, a partir de tudo isso no mundo, com esse cenário da pandemia, qual é a sua avaliação, a sua reflexão nesse Dia Mundial do Meio Ambiente em épocas de pandemia? Onivaldo, essa é a minha terceira live na Semana do Meio Ambiente, e eu ainda tenho mais duas amanhã, né? Então é uma coisa interessante porque isso, ao mesmo tempo que a gente se isolou, a gente conseguiu, vamos dizer, conviver através das redes sociais e permite, portanto, né, conversar com muita gente, né? Ontem eu estava participando de uma live com a companheira do Paraná, a Jaque Parmedini, e uma outra companheira do Rio, que é do Cabo Frio, né? Anteontem, com o Cine de Justiça, amanhã eu vou estar numa escola, que é uma escola dessas profissionalizantes lá de Maranguape, com um amigo Ítalo, e na noite com o Greenpeace, né? Então, nos possibilita fazer essa análise. Eu tenho dito, Rony e demais amigos e amigas que nos acompanham, eu quero dizer sempre que é uma alegria, né, tanta gente se manifestando, eu não vou ter condição, vou logo me desculpar de me referir a cada um, porque senão... A gente perde até o raciocínio. Exatamente, porque o nosso tempo no Instagram ele é um tempo muito curto, né? Então, veja, a gente tem um lugar comum de dizer, né, por conta da degradação ambiental, que não há o que comemorar nos dias do meio ambiente. A gente sempre tem falado, né, porque a gente denuncia o aspecto da degradação da natureza, a injustiça e o racismo ambiental, tá certo? O ataque aos povos indígenas, mas nunca essa frase ela foi, infelizmente, tão tragicamente atual como nesse período desse desgoverno. Nunca, 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 nunca. Veja, vou só dar um dado aqui, né?
as pessoas falam, né, e falam de forma correta, e apareceram imagens belíssimas, tá certo? De que por conta da redução da atividade econômica, os rios se despoluíram, algumas cidades viram os animais, as cidades pequenas, os animais andando livres e soltos por dentro da cidade. Agora mesmo saiu uma matéria 2, 3 dias aí, tanto no Jornal O Povo, com o Demitri, como no Diário do Nordeste, falando de como o Parque Estadual do Cocó estava se recuperando e se regenerando, porque está fechado aí há quase 3 meses, não é? E aí o que acontece, na verdade, é que se você olha para o mundo todo, tá certo? De um modo geral, eu peguei um caso específico de Fortaleza, não é? A notícia, aspas, é boa, não é? Claro que uma pandemia você nunca pode achar nada bom, mas do ponto de vista da outra grande crise planetária, que é a crise climática, que é a emergência climática em função do aquecimento global, a diminuição da atividade econômica no mundo todo reduziu as emissões de CO2, menos no Brasil. Menos no Brasil. Por quê? Porque, infelizmente, tá certo, aqui no Brasil, os desmatadores, os grileiros, os garimpeiros, as mineradoras, os pecuaristas, os ruralistas não entraram em quarentena. Antes, pelo contrário, entendeu? Eles aproveitaram esse período, tá certo, para ampliar, tá certo, para invadir terras indígenas, unidades de conservação. Por quê? Porque se tem uma coisa que esse desgoverno, tá certo? Aí a Raquel, um abraço aí, Raquel. Se esse desgoverno fez nesse quase um ano e meio, foi o quê? Foi o desmonte, tá certo, da política ambiental. Veja, eu sempre fui muito crítico às políticas ambientais, inclusive do PT, você sabe disso, né? Uma crítica pela esquerda, entendeu? Uma crítica que a gente, inclusive no primeiro governo Lula, tá certo? Mesmo estando do PT, eu coordenava o núcleo ambiental, a questão dos transgênicos e tudo mais, mas nunca aconteceu de haver uma violência tão grande quanto essa. Tanto é que no ano passado, todos os ministros vivos do meio ambiente, de todos os governos antes do Bolsonaro, de todos os governos antes do Bolsonaro, daqui para trás, Temer, que foi um governo golpista, tá certo? Dilma, Lula, Fernando Henrique, e acho que até de Collor, não, Collor era o Lutzenberg, ele já morreu. Mas de Sarney também, lançaram uma nota, tá certo? Marina, tá certo? O Sarney Filho, a Isabela Garcia, todos lançaram uma nota alertando para esse processo que aconteceu nesse 1 ano e meio, né? E aí todo mundo viu, tá certo? O mais escandaloso de tudo, né? Mais escandaloso de tudo, que foi aquele episódio na reunião, na porno-reunião, porque ali é uma reunião pornográfica. Eu acho que não é para ser moralista, não, mas, pelo amor de Deus, ali chegou a um ponto absurdo, tá certo? Mas veja, o mais imoral não disse nenhum nome feio, não disse nenhum palavrão, que foi o Ricardo Salles. Foi o que o Ricardo Salles disse. Vamos aproveitar que a imprensa, a opinião pública está olhando para a pandemia, né? Que nós vamos aproveitar e deixar passar o gado. E vamos colocar na baciada tudo que a gente puder para desregulamentar, para acabar com o controle ambiental. Um desses casos, tá certo? Foi exatamente o caso da anistia para os desmatadores na Mata Atlântica. O outro caso foi exatamente a perseguição, né, e a demissão dos fiscais que estavam fazendo aquele trabalho na Amazônia, nas terras indígenas. Porque o que acontece é o seguinte, nesse desgoverno que está aí, nesse antigoverno que está aí, tá certo? Quem trabalha é punido. Quem fiscaliza é punido. Entendeu? Tem um nomezinho feio para um crime do servidor público que se chama prevaricação. O que é prevaricar? Prevaricar é exatamente você deixar de cumprir a sua obrigação enquanto servidor público. Entendeu? Pois neste desgoverno, né, a regra é outra regra. É a regra de impedir a fiscalização, de desmontar
o que ele fez agora recentemente com o projeto Tamar, que é o projeto voltado para a redução, né? Fechou. para a reprodução das tartarugas marinhas, fechou os escritórios do CMBio todinhos que estavam vinculados ao projeto Tamar. O que eles fizeram, porque aí tem uma tríplice articulação, né? Porque, veja, se vocês estudarem aí uma sugestão para quem se interessa para a questão ambiental, colocar um mapa, tá certo, das terras protegidas no Brasil, especialmente da Amazônia, mas no Brasil todo, tá certo? E cruzar com as terras indígenas. Aonde a terra está mais protegida é onde tem terra indígena, onde tem população indígena. Por uma razão muito simples, né? Os povos indígenas, eles são se autodenominam de guardiões da floresta. Por quê? Porque o povo indígena, tá certo? A sua relação com a natureza não é uma relação do capitalismo, onde a natureza ela é vista como uma mercadoria, como um objeto para se transformar num recurso, para virar uma mercadoria, para vender e obter lucro. Não. A natureza, para os indígenas, ela é sagrada. A relação que se estabelece desses povos com a natureza é uma relação de mãe terra, de respeito às árvores, aos rios, aos animais, tá certo? Que é completamente diferente da sociedade urbana, a sociedade urbana industrial. E o que é que foi feito? Veja, olha como é isso grave. Você tem FUNAI, que deveria defender os povos indígenas, né, que é a Fundação Nacional do Índio. Você tem o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, até o Roberto Gomes, né, que é da mesma corrente sua, né, e fomos companheiros também de mandato. Foi superintendente, né, o Eduardo Barbosa, outro amigo também, foi superintendente, e o Ministério do Meio Ambiente, entendeu? Esses três, eles estão jogando articulado, né? O que é que eles fizeram recentemente? Editaram uma portaria retirando todas as terras indígenas, tá certo? Que estão ainda em processo de demarcação, né? Para permitir exatamente o processo de grilagem. Porque isso está articulado com aquela MP da grilagem, que ela caiu por conta da pressão nacional e internacional, mas isso está casado. Quem é a figura? Sim, diga. E só lembrando que na Constituição de 88, né, justamente o que a gente tinha conseguido, daqui a pouco você falando um pouco aí dessa questão, a gente vai lembrar, eu sei que você tem lido muito o Ayrton Krenak, né? Ayrton Krenak. Maravilhoso, dois aí, as ideias do fim do mundo, a coisa maravilhosa. As ideias para adiar o fim do mundo. As ideias para adiar o fim do mundo. E mais recentemente um artigo, né? Tem um artigo dele. Ele tem escrito livro, muito, ele tem dado muita entrevista. Mas essa questão justamente que você falava, eu me interrompi, só para lembrar que na Constituição de 88, muita coisa que a gente avançou, para ser justo, eles nunca regulamentaram, mas agora eles querem dar para trás. Estão dando para trás, não é isso? Exatamente. Aí eu estava falando exatamente nesse aspecto, tá? Porque eles colocaram um delegado de polícia, que foi um cara que funcionou numa CPI contra a FUNAI, na frente da FUNAI, na direção da FUNAI, e colocaram para coordenar a política fundiária do desgoverno que está aí, um sujeito chamado Naban Garcia. Naban Garcia é da UDR. Eu fui... Paraná. São Paulo. Naquela região de Pontal do Paranapanema. Pontal do Paranapanema. Paranapanema, lá em São Paulo, que é uma região que o ruralismo lá é muito forte. Eu fui, na época de deputado federal, relator da CPI da Terra. Tá? E já no nosso livro, um livro que foi publicado pelo Senado Federal, não é? Reforma Agrária, quando o título do livro é esse, um livro que a gente organizou, tem participação até do Plínio Sampaio, mas é o relato da CPI, é o que nós fizemos, né? E uma das pessoas que foi investigada pela CPI foi exatamente o Naban Garcia. Por quê? Porque o cara, lá em São Paulo, ele treinava milícia armada. Teve processo contra ele na Polícia Federal, depois deram uma abafada aí, mas inclusive uma delegada de polícia foi
foi ameaçada da Polícia Federal por ele. Então esse é o cara que está por trás da MP 910, né, que é a MP da grilagem. Ele que orientou esse parecer da FUNAI, tá certo? E o fato é que em um ano e meio de governo, nós não tivemos um assentamento de reforma agrária, nós não tivemos uma terra indígena demarcada, nós não tivemos uma terra quilombola demarcada e nós não tivemos a criação de nenhuma unidade de conservação. O problema hoje, tá certo, já começa a preocupar os próprios capitalistas, entendeu? Porque o problema é maior, evidentemente que é maior, é mais violência para os povos indígenas, porque eles estão lá na ponta mesmo, eles estão enfrentando isso, né? Eles estão fazendo esse enfrentamento, é maior para os povos ribeirinhos, tradicionais, quilombolas, mas o agronegócio começa a se preocupar. Hoje saiu uma matéria, tá certo? Dizendo nós temos tido vergonha mundial. Nós somos vergonha mundial. Nós temos um vilão ambiental. Aliás, eu acho que o Bolsonaro conseguiu passar do Trump como vilão ambiental. Entendeu? Mas hoje saiu uma matéria dizendo que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos querem decidir que não haverá nenhum acordo do Brasil, dos Estados Unidos com o Brasil, exatamente em função, tá certo, dessa política antiambiental do Bolsonaro. Antiambiental. A coisa é tão maluca, tá certo, que criaram um Conselho da Amazônia, agora que o Mourão, o vice-presidente, é o coordenador, só tem militar, cara. Não tem os governadores, não tem a sociedade civil, não tem representação indígena, não tem representação quilombola. Quer dizer, eles vêm, tá certo, para isso, porque é um governo, tá certo, que é negacionista. Então, eles negam a pandemia, e aí nós estamos hoje no epicentro, eles negam o aquecimento global, tá certo? Eles negam a ciência e eles têm um preconceito. Aquela fala do Weintraub, gente, eu odeio, ele dizendo, eu odeio essa palavra povos indígenas, eu odeio. A raiva dele disso mostra, tá certo? Que nós estamos diante, tá certo? De um governo, né? Que está desmontando, e a gente não tem ideia, de vamos dizer, da repercussão, quanto tempo isso vai durar do ponto de vista tanto ambiental, como do ponto de vista do desmonte, né, das políticas públicas, da estrutura de fiscalização, de governança ambiental que a gente vive. Então, disseram aqui, é vergonha mundial. Nós, para depois aí você também fazer uma pergunta, que eu acabo falando muito. Mas está ótimo, até porque a gente vai interagindo assim mesmo. Eu sempre brinco e tenho dois defeitos, antes eram três, né? É professor e advogado, que gosta muito de falar, e era parlamentar, então vai embora. Juntava tudo, é uma overdose de falar demais. Exatamente. Aí, no nosso caso lá, da Comissão de Direito Ambiental, nós fizemos uma reunião e nós decidimos, e estamos entrando em contato com a Comissão Nacional de Direito Ambiental, solicitar que a OAB Nacional ela ingresse no Tribunal Penal Internacional contra o Bolsonaro. Porque, veja, é importante fazer ato público, eu sei que nessa pandemia tudo é mais difícil, é importante sair as notas, tudo isso é importante que se façam todas essas representações contra o Salles, contra o Bolsonaro, mais de 30 pedidos de impeachment, mas nós temos que levar o Bolsonaro para ser julgado na Corte de Haia. Nós temos que levar o Bolsonaro para ser condenado por crimes contra a humanidade e por genocídio. Porque, na verdade, o Bolsonaro ele é um genocida, isso está provando com relação à questão da pandemia. Ele é um ecocida por conta da questão ambiental e é um etnocida por conta dos crimes contra os povos indígenas. Então, hoje, não sei se as pessoas aqui da live sabem, nós temos 2 processos contra o Bolsonaro na Corte Penal, no Tribunal Penal Internacional, que é a Corte de Haia, Tribunal Penal Internacional.
Uma primeira que foi da Comissão Arnes, tá certo? Que é essa que a gente quer que a OAB entre, tá certo? Junto. E uma outra que já foi mais recente em função da questão da pandemia. Então, essas medidas têm que ser feitas porque nós queremos, não é só o fim do governo Bolsonaro, não. Porque eu tenho conversado com as pessoas, nós não sairemos da pandemia com o Bolsonaro. Ele colocou dois médicos que tinham lá. Sim, diga. Eu quero fazer, inclusive, esse recorte, porque aí uma coisa puxa a outra. Você revelava, e é verdade, hoje, como essa parada que a crise sanitária impôs ao capital, é óbvio que desacelerou de tal maneira que os índices ambientais no mundo estabilizaram e até baixaram. Aqui no Brasil, exatamente por conta do desmatamento na Amazônia, em outras regiões, mas principalmente na Amazônia, isso aumentou e o Brasil não, por exemplo, nem isso. Aí eu fico vendo no que você aí fez bem o roteiro dos ataques que esse governo representa, e no caso ambiental, portanto, a gente está retrocedendo, e não tenho dúvida, né? Para defender o meio ambiente, não tem como isso não se associar à luta de fora Bolsonaro. E aí, nesse sentido, o fora Bolsonaro cria, inclusive, por conta não apenas da questão ambiental, mas de outras questões. A gente tem visto, por exemplo, que o isolamento tem sido a medida mais eficiente, a única, já que não se tem um remédio. E ele vai e insiste, faz questão de o culto à estupidez e à ignorância propagar o contrário. Então, tudo isso, particularmente como nós estamos falando da questão ambiental, você diria, então, que o Fora Bolsonaro hoje é uma tarefa dos ambientalistas também na luta em defesa do meio ambiente? Ronivaldo, Fora Bolsonaro é uma tarefa de todo mundo que tem um tico e um teco funcionando na cabeça, sem brigar um com o outro, tá certo? É uma tarefa de toda pessoa que se declara humanista, né? Porque, na verdade, se você olhar, nada se aproveita. A impressão que a gente tem é que o Bolsonaro, tá certo, abriu uma tampa do esgoto, tá entendendo? Da humanidade e tirou lá os bichos piores que tinham, entendeu? E eles vieram à tona. Você tem uma mulher machista na Secretaria de Direitos Humanos da Mulher. Você tem um negro racista na Fundação Palmares. Você tem um artista que é contra a cultura na Secretaria de Cultura. Você tem um ministro do Meio Ambiente que foi condenado por crime ambiental em São Paulo. Você tem um ministro da Educação ignorante. Entendeu? Então, o que se aproveita, entendeu? Porque a gente, não, aquele cara ali, quem se aproveitava, por incrível que pareça, e a gente estava torcendo que ele não caísse, era um cara do bem chamado Mandetta, que era um cara, vamos dizer, na área da saúde, que chegou numa visão privatista, mas quando a pandemia veio, o tique e o teco dele, né, os neurônios dele funcionavam, entendeu? Ele disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele se apoiou no SUS, ele se apoiou na ciência, e aí foi aonde foi, né, o que ele sofreu. Então, se você pega cultura, se você pega meio ambiente, se você pega educação, se você pega saúde, o Padre Giovanni está lembrando das relações exteriores, se você pega relações exteriores, se você pega agricultura, pequena agricultura... É outro doido, né? Quer dizer, se você coloca, tá certo, todos os setores, todos, porque na economia, aí a perversidade ainda é maior, né? O cara disse que encontrou com um servidor público, deu um abraço e colocou uma granada no paletó do servidor público. Essa foi a expressão do Guedes, né? Que disse e a metáfora dele que tinha que privatizar a porra do Banco do Brasil. Então, veja, essa é uma situação em que, assim, ou o Brasil, né, tinha uma frase antiga que eu acho que está no Macunaíma, né? Dizer assim, porque teve uma época que os formigueiros... Que os formigueiros no Brasil, eles viraram uma praga, e aí teve uma frase nessa época, há uns 100 anos atrás. O Leonardo está lembrando que na saúde, o mais que é um ministério sem ministro, né? Porque lá é um tampão. O Leonardo Sampaio.
Eu Nosso vi. Um grande abraço, ministério. Léo, para você. E aí, o que acontece é que dizia assim, ou o Brasil acaba com a formiga, ou a formiga acaba com o Brasil diante, diante dessa situação. Então, o que ocorre, objetivamente, tá certo, é que não há como você tratar a questão ambiental Não, sem e eu quis só enfrentar ratificar e a sem questão do fora denunciar esse Bolsonaro. governo. Óbvio que mais do que nunca, é isso que as pessoas precisam ver. Até porque eu não tenho dúvida que, nesse momento, com muito cuidado, a gente não pode, igual aos loucos, a irresponsabilidade de romper o isolamento, mas para a gente começar a perceber o sentido real da luta do fora Bolsonaro como tarefa de todos. Eu apenas, de maneira incisiva, fui muito claro na alusão do tema que debatemos agora, nesse Dia Internacional do Meio Ambiente, que é os ataques ao meio ambiente, a tudo, é tudo ao mesmo tempo, mas o fora Bolsonaro, na perspectiva, inclusive, que a gente percebe que não vai ser pelas mídias sociais, a gente tem usado esse recurso por conta do isolamento, mas a necessidade da gente começar a construir unidade na esquerda, Anivaldo. unidade na esquerda, tá certo? Entre nós, óbvio, para a gente poder crescer e logo dar um sentido de correlação de força na sociedade. E quando eu coloco a força, é porque a gente sabe ainda, por conta do senso comum, das mentiras que o governo, inclusive, atinge uma parcela da população, que ainda tem aí alguns que, para ele chegar onde chegou, óbvio que muita gente boa ainda se iludiu, né? Tem caído, mas a gente precisa fortalecer, inclusive, na sua perspectiva, você que está na advocacia, está na sala de aula, mas você além de já ter sido mandatário de mandatos nas esferas federais, estadual e municipal, como é que você vê o cenário de 2020, do ponto de vista de tarefa dos movimentos à esquerda, nessa construção de uma frente para discutir fora Bolsonaro, tem a luta do impeachment e tem a própria luta eleitoral. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu até passei um texto para você, Ronivaldo. Eu Acho que vi o você não artigo, entendeu. eu li É, muito bom artigo, mas eu quero que você quero pronto. explorar nesse sentido. Esse texto é um texto que foi publicado pela Fundação do PSOL, a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. É um texto que eu escrevi com a Ana Com o Karina, né, Alexandre e com a Ana Karina. que foi nossa candidata ao Senado, né, e com Alexandre Costa, né. Na verdade, eu coloco o seguinte, vou tentar resumir, que aí eu vou colocando aqui a sua pergunta, né, tentando responder. Não é? O texto barrar o fascismo antes que seja tarde, né. Então, eu trabalho com a seguinte questão. Primeiro, vou tentar resumir muito rapidamente aqui. Nós estamos vendo três crises, né? Três crises que se cruzam, né? A crise sanitária, que coloca o Brasil nessa perspectiva, tá certo, de estar hoje no epicentro, né? E o mais interessante é que outros países com 50 dias, como nós estamos, já estavam achatando a curva, né? Itália, França, Espanha, etc. Aqui não, ela está ascendente. Por quê? Porque é uma política de governo que é desconhecer a ciência, não dar recursos para os estados e para os municípios, incentivar a quebra do isolamento social. Né? O Bolsonaro, a política dele é uma política genocida. Entendeu? Ele não tem apreço nenhum à vida, ele disse isso. Né? A ditadura errou porque devia ter matado os 30 mil e não matou, essa é a visão dele. Tem uma crise econômica, eu estou acabando de ver aqui no computador que o Brasil pode perder 9 milhões de empregos, 9 milhões de empregos nesse ano. Né? E aí a gente sabe como o governo fez esses R$600, qual a dificuldade de se conseguir. 30% das pessoas que precisam ainda não alcançaram. Os empréstimos micros e pequenos empresários... Para atrapalhar. Porque é o seguinte, como ele quer pressionar pela volta da atividade, entendeu? Então... esses empréstimos, esses auxílios não têm chegado. E o terceiro aspecto é a crise política. Né? Eu acho que não é novidade para ninguém que esse cara, desde o início, ele quer dar um golpe, um chamado autogolpe. Né? Ele quer fechar o Supremo, ele quer fechar o Congresso, ele quer governar sem as amarras. Ele sabe que alguma coisa que ainda foi barrada
contra ele foi o Congresso e especialmente o Supremo. Por exemplo, se não fosse o Supremo, entendeu? Os governadores, né, como aqui o governador do Ceará, não poderiam ter tomado as medidas que tomaram. Foi o Supremo quem disse, ó, os governadores podem, tá certo, até desobedecer a presidência, não usar essa expressão, eu estou traduzindo aqui para isso. Então, você vive uma crise. Nós estamos, né, à beira e às margens do fascismo, tá certo? E o combate ao fascismo, ele é importante. E aí eu acho o seguinte, viu? Eu acho que você tem... Então, a ideia da construção de uma frente única contra o fascismo. Eu acho que eu diria, duas frentes. Eu trabalho com a ideia de duas frentes. A frente única antifascista, ela tem que ser ampla o suficiente, porque se trata de barrar o fascismo. E aí nós temos 3 medidas que podem afastar o Bolsonaro. Não estou tirando, a renúncia aqui, se ele não vai fazer. É o impeachment, obviamente, tá certo? Mas no impeachment o Mourão assume, menos ruim, porque assim cria uma outra dinâmica, beleza? É a possibilidade dele ser processado por crime comum, porque quando ele é processado por crime comum, ele também é afastado. E ele já cometeu crime de responsabilidade, vários, já cometeu crime comum, vários, tá certo? E, portanto, ele teria, tá certo, como ser processado. É evidentemente que tanto o impeachment como o crime comum tem que ter autorização do Congresso. E o que ele está fazendo hoje? Comprando o Centrão, né? Para exatamente impedir, como o Temer fez, tá certo? Construir a outra situação, né, é a cassação da chapa. A cassação da chapa, se a gente tivesse uma correlação de forças favorável a gente, era a melhor alternativa. Porque está comprovado que houve fake news na campanha, tá certo? E que esse fake news foi... como é que se diz? Financiado por empresa. E o financiamento empresarial não é... E que interferiu no resultado eleitoral. Fraude eleitoral. Que interferiu. Então, isso tudo foi... né? Se nós tivéssemos uma correlação de força favorável a nós, isso nós teríamos condições de caçar. Porque se a chapa é caçada ainda neste ano, nós teríamos eleição direta. Eleição nova. Que aí não teríamos nem Mourão. Essa seria a melhor alternativa. O Alexandre de Moraes pediu para quebrar o sigilo da época da campanha para cá. O sigilo desses empresários que financiam fake news. Isso vai aparecer. Aí a questão é que eles estão acelerando a votação na próxima semana para não ir. Por quê, pessoal? Aí entra uma questão, que é uma questão que a gente tem que discutir, né? O padre Giovanni falou. Primeiro, as Forças Armadas, tá certo? Isso aí é uma coisa preocupante. Embora ele conseguiu unificar, infelizmente, parece que, pelo menos os que estão no governo, não sei se unificou na perspectiva, aí o golpe de fechar o Congresso, de fechar a imprensa, de sair prendendo todo mundo, se eles teriam força para isso no Exército. Mas é importante. Isso que aconteceu aqui no Ceará. Tá certo? E um percentual que varia de 20% a 33% de apoio a ele. Né? Então, assim, há uma seita fanática, a gente não conseguiu ler isso. A gente, quando eu falo, a gente da esquerda como todo, não conseguiu ler. Então, o que eu acho que tá certo? Eu vou pegar a ponta, vamos dizer, mais ampla, tá certo? Eu acho que a gente deve apoiar, embora tenha o perigo da doença, as manifestações antifascistas que estão surgindo das torcidas organizadas. Isso tem uma pegada meio 2013? Tem. Eu acho que 2013 é outro papo, não dá pra gente levar aqui. Teve coisa boa, teve coisa ruim, tudo mais. Mas no começo foi muito espontâneo, como eu acho que é hoje, tá certo? E isso deu uma intimidada, porque os caras estavam à vontade, fazendo o que queriam nas suas manifestações. A outra coisa são esses manifestos. É claro, Ronivaldo, que eu não concordo ipsis litteris, nem gênero no migral com aquele estamos juntos, tá certo? Que usa
que junta do Tarcísio Leitão de avestruz à vaca, tá entendendo? Tá todo mundo lá dentro. Mas se eu quero derrubar o Bolsonaro, entendeu? Essas pessoas têm que vir. E aí eu tenho muita admiração pelo Lula, mas o Lula tá errado, gente. Me desculpem. O Lula não pode fazer crítica a isso, não. Vamos derrubar. A esquerda sozinha não derruba o Bolsonaro. A esquerda sozinha não derruba o Bolsonaro. Entendeu? Já para levar o fim para levar o impeachment do Collor, teve uma parte da direita, entendeu? Então essa frente antifascista cabe até o Rodrigo Maia. Eu acho horrível. Cabe o Grampinho, o ACM Neto lá. Então, ela é mais ampla, ela é bem ampla. Agora, eu acho que a gente deveria configurar nessa frente mais ampla, e aí tem umas antes, tá certo? O Chico Alencar fez um artigo muito interessante, um chamado à unidade. Ele coloca numa unidade que vai da rede, né, ao PSTU, né? Rede, PV, PSB, PT, PCdoB, PSOL, UP, PCO e PSTU, 9, né? A gente sabe que isso, né? PDT e tudo mais, a gente sabe que essa questão ela não é fácil, né? Ele diz o seguinte: esses partidos deveriam não sei se está ouvindo, que aqui travou aqui. Não, está ouvindo, a voz está chegando. A internet está querendo começar a atrapalhar, mas eu estou ouvindo a voz. Pronto, voltou aqui. Está trêmulo. Então pronto, é porque deu nesse artigo o Chico coloca algumas premissas. Primeiro, esses partidos deveriam escolher uma candidatura única. Nós sabemos que não é, os atritos entre o PDT e o PT são imensos, né? A gente sabe disso e tudo mais. Mas ele diz o seguinte: em não havendo essa aliança, os partidos que estão no campo deveriam ter um pacto de não agressão na campanha. O pacto de não agressão na campanha não significa dizer que cada partido ou cada coligação não a Joelma do pessoal acompanha também, né? Mas o João, que é importante era que você, por exemplo, em Fortaleza... Não, Paulo, vou aproveitar que está travando. Enquanto isso, aguarda um pouquinho que ela chega, porque toda ela quer aprontar. Mas enquanto isso, eu quero aproveitar, você viu, acabou de saudar aí a Joelma, passou aí, deu um alô pra gente. Prazer, Joelma, você está aqui com a gente. Mandar também aqui um alô para a Cristina Rocha, a Joana Pedrosa, o Thiago da CMP, a CMP. Os movimentos sociais têm cumprido um papel muito importante, né, em épocas de pandemia, que não é só da solidariedade, é de pautar também a luta real do povo com solidariedade e organização. Queria também mandar um alô aí para a Fátima Figueiredo, que acenou aqui na nossa live, o Marcelo Gomes, e até pegando aqui um comentário sobre essa questão das frentes, que o pessoal está trabalhando frente antifascista, né? Que no sentido de uma perspectiva mais ampla, e óbvio que essa questão de uma frente eleitoral, que aí eu obviamente não quero, eu só parei um pouco aqui para poder você agora, a imagem e o som ficou bom. Continue o raciocínio que você estava desenvolvendo. O pessoal estava falando que meu som... Tininha, meu som melhorou, Tininha? Cristina... Som e imagem agora. Som e imagem está melhor? Então, João, eu queria só aproveitar essa parada até para dizer que a frente, aliás, vai ter um ato, dia 7, um ato das torcidas unificadas, né, contra o fascismo e o racismo, por conta também dessa questão do racismo, né, nos Estados Unidos. Vai ser... O Camilo está travando. O Camilo disse... Começou a travar, João. Começou a travar? Agora, melhorou? Mas tá bom, melhorou. Vai. O Camilo... acho que é problema... Não, o Camilo Sauró dizendo que vamos dizer, o isolamento social e a não aglomeração ainda estão valendo, né? Ele disse, eu vi essa, eu acho que... Porque, veja... um problema sério, né? Nós tivemos um caso aqui em Fortaleza, de engenheiros que são da TUF, que fizeram uma manifestação
foram presos, ainda tinha e 2 carros, dos 7 deles tinham 2 carros, e foram apreendidos, né? Então, tem que ser levantada, né? A polícia, ela, tá certo, eu não sei qual é o controle, tá sem áudio, é? Não, continuou, falhou um pouquinho. A Cristina deu um toque, mas eu não sei qual pode falar. Pois é, não sei. Porque deve estar perto, né? Não sei esse negócio do Instagram, como é que é. Então, coisa para ser analisada. Mas, enfim, não vou falar sobre a manifestação, não. O que eu quero dizer é o seguinte. Alguns acham, o Luiz Eduardo Soares, não sei se você viu, saiu com um artigo achando que o golpe podia vir no domingo. Eu acho um pouco precipitado. Eu acho que o Bolsonaro também trabalha muito com ameaça. Bolsonaro, o Heleno e tudo mais, eles trabalham na seguinte perspectiva. Eles chantam, entendeu? Para que as pessoas não lutem, não se manifestem, e eles vão emparedando, que é o que eles querem, tudo que eles encaram como oposição. Oposição para eles é o Congresso, oposição para eles é o Supremo, oposição para eles são os governadores, é a Folha de São Paulo, é a Globo. Todo mundo virou comunista, até é um negócio absurdo. Né? O comunismo agora é o maior partido, o maior movimento que tem no Brasil, que junta os verdadeiros comunistas, que somos nós, até o Alexandre Frota, a Joyce Hasselmann e o João Dória. É uma doidice completa e absoluta, né? Essa doidice. Mas eu acho o seguinte, se a gente não tiver o golpe até as eleições acontecerem, a nossa tarefa nessas eleições é derrotar os candidatos ligados ao Bolsonaro, gente. Essa é a tarefa principal, né? O candidato deles aqui é o Capitão Wagner, não tem dúvida disso, entendeu? Você pode até ter candidaturas diferentes numa campanha no primeiro turno, mas essas candidaturas, são candidaturas que elas têm que entender quem é o seu adversário. Quem é o seu adversário? Eu tenho carradas de como é que se diz? De divergência com os Ferreira Gomes e com o Roberto Cláudio. Roberto Cláudio, assim, na parte ambiental, vamos dizer, de árvores, é um arboricida. Mas eu estava brincando com algumas pessoas. No segundo turno, se for o candidato dele, eu subo na retroescavadeira, gente. Eu subo na retroescavadeira. Porque do outro lado vai estar o candidato do Bolsonaro. Então a gente tem que ter essa perspectiva de que nós não estamos, isso vale para o PSOL, isso vale para o PT, isso vale para o PDT, isso vale para o PSB, para o PCdoB, para todo mundo, vale para todo mundo, que nós não estamos numa eleição igual às outras. Há 4 anos atrás eu fui candidato, tive uma votação pequenininha, porque as pessoas, inclusive, queriam votar em mim, votaram na Luiziane, eu até entendi e tudo mais, mas era uma outra situação. Nesse momento, tá certo, é derrotar os candidatos do Bolsonaro. E ele está de olho no Nordeste, porque no Nordeste é onde ele tem menos força. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá certo? Da gente ter essa perspectiva de conhecer quem é o inimigo comum, de ter essa perspectiva, quer dizer, você pode até ter uma frente ampla, esse grande guarda-chuva, mas você ter 2, 3 candidaturas que possam se apresentar para ganhar o apoio, para se habilitar, porque infelizmente as pesquisas dão isso, né? Infelizmente as pesquisas têm dado, não sei, o Capitão Wagner em primeiro lugar, que vem trabalhando há muito tempo com relação a essa questão, tá certo? João, então, diga lá. Não, inclusive, João, eu não tenho dúvida, quero dizer do quanto aqui, como você meu convidado, mas estou parabéns, as suas ideias, além de muito claras, objetivas. Leia o meu artigo e compartilhe. Leia o meu artigo e compartilhe. Quero dizer para você que eu estou falando. Com certeza, eu inclusive vi. O artigo é seu, da Karina e do Alexandre. A Jana, minha filha, está acompanhando. Janinha, um beijo para você. Ai, olha só, aqui, é verdade. Aí está dando aqui uma frente única. O papai pela coruja democracia. aqui. Mas olha, inclusive, o papai Jana, coruja aqui falando com a mãe dos meus netinhos. Eu sei que aliás, alegria. essa sua opção de estar mais como advogado, professoral e advogado, é porque eu acho que você está querendo mais dar uma de vovô, né? Porque essa história do parlamento já lhe consumiu tanto tempo
que você não quer dividir ele, o pouco que tem ainda, porque você é muito ativo em outras coisas, mas você quer se dedicar aos netos. Mas olha, Não, você isso é faz para muita vocês, falta. são mais novos, Ronivaldo. Você faz Você, muita o falta, Renato, porque o é por Elmano, são os coerência, mais novos. como essa que você sempre teve e agora você expressou bem, eu não tenho dúvida, João, entendi muito bem a ideia de que a gente precisa trabalhar uma frente de combate ao fascismo e não ter dúvida de que na disputa eleitoral, porque a frente, para mim, na eleição é a popular. Tem, sim, a ideia da gente dizer que alguns que hoje estão enfrentando o Bolsonaro, e é bem-vindo, também foram responsáveis pela chegada dele. Setores da esquerda, da centro-direita ou da direita tem que Sim, ter essa leitura. Com foram. certeza. Mas Com nós vamos certeza. precisar dos arrependidos, Mas, cara. mas é isso, eu quero Vamos concordar com precisar. você. Eu estou concordando com você, acho muito lúcido e como, de fato, a história... Nós não queremos ser gongados, não merecemos ser gongados. Olha, o Padre Giovanni disse que eu estou perto de 60, eu já passei, Padre Giovanni. Eu tenho Já, padre. 61, vou fazer 62 agora. Oh, mas, João, Sou do grupo de risco da pandemia, viu? a nossa live está aqui com um gostinho de quero mais. Eu quero já lhe agradecer. Foi maravilhoso esse nosso encontro. Parabéns pelas ideias. Penso que é isso mesmo. A gente precisa, sim, fazer um esforço do ponto de vista do enfrentamento ao fascismo, sem dúvida. E óbvio que eu sei que nessa sua ponderação e reflexão, eu li no artigo, tem sim a centralidade da coerência que a esquerda precisa elaborar no sentido nosso, da trajetória da onde a gente veio e que projeto a gente precisa apontar para o país. Mas nesse momento, para enfrentar o fascismo, é fundamental essa visão mais ampla. Agora, eu aproveito para lhe agradecer. Nós temos 5 minutinhos. Então, com você, para se despedir, tá certo? Foi um prazer, João. Você é um amigo querido, você é uma pessoa muito, mas muito querida por muitos que por aqui passaram. Eu não vou, gente, poder... Eu fiz uma listinha aqui para poder mandar um alô, mas não vou, porque o nosso convidado é João Alfredo e ele precisa... Não podemos ser gongados pelo Instagram. Vamos se despedir das pessoas dentro do tempo. Bom, Ronivaldo, assim, primeiro quero agradecer muito o convite, né? Foi muito gentil da sua parte e é sempre uma alegria. O pessoal está dizendo já, eu acho que ainda tem uns 5 minutinhos aí, vamos ver aqui se ainda dá para falar, né? Então, agradecer muito essa oportunidade de conversar com vocês e com tantas pessoas que participaram aqui, pessoas muito queridas, muito queridas. Eu estou vendo aqui agora a Thelminha, irmã da Tininha, e a Glailson, Marcelo, enfim, não vou falar todo mundo, não. Ronivaldo, eu acho o seguinte, eu acho que o momento agora, tá certo, seria de os partidos, tá certo, sentarem, os partidos em Fortaleza sentarem, os partidos de esquerda e centro-esquerda, sentarem. Não significa dizer que vão ter uma candidatura única, não significa isso. Não significa dizer que vão abrir mão dos seus princípios e dos seus programas, não significa isso. Mas eu acho que seria um gesto bacana, tá certo? Que os representantes dos partidos que são antifascistas no Ceará sentassem e conversassem assim. O nosso adversário é o fascismo e o candidato do fascismo. Nós podemos até sair separados, nós podemos ter programas diferentes e candidaturas diferentes. Não tem problema, não tem problema. Até porque a eleição é em 2 turnos. Diferentemente se tivesse um turno. A eleição é em 2 turnos. Se você quer que haja segundo turno, basta que os outros candidatos juntos tenham mais votos do que o candidato do fascismo, o candidato do Bolsonaro. Tá certo? Mas isso daria um sinal para a população de Fortaleza que até as brigas, tá certo? Que a gente sabe que tem, né? Essas brigas, essas disputas, tá certo? Elas estão num plano inferior. Tem um fato que eu falo para algumas pessoas, que é um fato da história do Brasil. Você é historiador, Ronivaldo, e você conhece esse fato. O Prestes, tá certo? A Anita Leocádia, né? Foi entregue aos nazistas pelo Getúlio Vargas. Imagine o que é isso, né? Imagine o que é isso, né? Então você teve
a companheira da maior liderança comunista da época fez isso. O Prestes era para devotar um ódio mortal ao Getúlio Vargas. Quando houve uma eleição, ele apoiou, quando o Getúlio Vargas se elegeu, depois acabou se suicidando, ele apoiou o Getúlio Vargas. Eu estou falando uma coisa no limite, eu não sei se nós humanos, com a nossa companheira grávida, sendo entregue a Olga Benário, falei Anitta, Anitta é a filha que nasceu lá no campo de concentração, a Olga Benário. A Olga Benário foi entregue aos nazistas. Se minha companheira fosse entregue grávida aos nazistas, eu não apoiaria essa pessoa no outro momento. Mas eu estou colocando um exemplo tão assim, de alguém que abriu mão de uma grandeza política, de abrir mão, inclusive, dos sentimentos pessoais, porque sabia que do outro lado estavam os interesses do imperialismo, tá certo? Então, essas disputas que existem, naturais entre o PSOL e o PT, por exemplo, entre o PT e o PDT, por outro lado, nesse momento, elas deveriam ficar num plano inferior. São menores. E mesmo que esses partidos saíssem separados, se eles fazem uma reunião pública. Porque o que está acontecendo no Congresso? Estamos com tempo ainda para conversar antes de ser gongado. Esses partidos estão atuando junto, Ronivaldo. Olhe lá. Né? PDT, Rede, PSB, PCdoB, PT, PSOL, todos estão atuando lá de forma unificada, resistindo ao Bolsonaro, representando a Procuradoria da República, representando ao Supremo Tribunal Federal, levando esses canalhas para o Conselho de Ética lá, estão atuando juntos. Estão atuando juntos. Por que a gente não pode ter uma conversa juntando todo mundo aqui e dizer assim, olha, pessoal, nós vamos até que sair com 2 ou 3 candidaturas, não tem problema, por hipótese. A candidatura do Roberto Cláudio, a da Luiziane e do Renato, por hipótese. Mas nós vamos, fazer parte dessa frente. Estou aproveitando aqui porque eu estou controlando o tempo direitinho e eu estou aqui concordando com alguns dos muitos que já deram aqui a ideia. Essa live, esse ao vivo, deixou um gostinho de quero mais. Eu penso que a gente vai ter que, um dia desse, conversar. Hoje a ideia era a questão ambiental, mas a política tomou conta, então vamos se despedir porque nós vamos ser gongados. Nós temos 1 minuto. Foi um prazer. Beijo para todo mundo. Você, então, manda aí o seu beijo para todo mundo. Muito obrigado. A Janinha passou sua princesa. Prazer. A Sônia está mandando um beijo aqui também. Você é muito querido, viu? Por muitos, por todos, né? E é recíproco. Muito legal. E é recíproco. Com certeza. Valeu, muito obrigado. Um beijo grande para você, para todos. Até o próximo ao vivo.